Olá, está no ar mais um Ideia Livre aqui na TV Itararé. Conosco hoje no centro do debate, Fábio Luiz, técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 5, tetracampeão paralímpico. De imediato, vamos ao perfil do nosso entrevistado de hoje. Fábio Luiz Ribeiro de Vasconcelos é natural de Campina Grande. Graduado em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba e também especialista em futsal. Foi goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de 5 durante 10 anos e atualmente é técnico da seleção. Também é técnico de futsal na Facisa, CAD e no 13. Divide a bancada comigo Gustavo Rovares, editor e apresentador do Itararé Esportes, Rogério Nunes, jogador de futebol de 5 da APADEV, e Azaf Kerven, ele que é estudante do curso de Arte e Mídia da UFCG e voluntário nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, inclusive colaborador, né, aqui do Itararé Notícias durante todo esse período aí das Olimpíadas e Paralimpíadas. Fábio, um prazer tê-lo conosco aqui, parabéns mais uma vez, você já recebeu muitos parabéns desde a conquista, mas a gente tem que renovar sempre esses parabéns. E para começo de conversa, qual o segredo dessa supremacia toda? Porque desde que existem as Paralimpíadas que o futebol de 5, o título sempre fica com o Brasil, né? Qual o segredo, então? Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu tive a felicidade fui goleiro de futsal convencional aqui de Campina Grande, né? Desde criança. E através de um convite do professor aqui, Álvaro, me chamou para me participar aqui na PADEV. E eu fui, no primeiro ano que eu fui para um brasileiro, em 2003, no Rio de Janeiro, fui convocado para a seleção brasileira, para ser goleiro. E daí cheguei num grupo que estava sendo renovado, tinha pedido o Mundial em 2002, em uma comissão técnica nova, alguns atletas novos. E a gente entrou e teve a felicidade de passar 3 Paralimpíadas como goleiro, fui tricampeão, né? E agora assumi um novo ciclo agora como treinador. São 3 como goleiro e 1 como técnico. E 1 como goleiro, e 1 como treinador. E é um grupo que é um grupo vencedor, um grupo que sempre um grupo que tem muito pé no chão, teve o sabor de ser vencedor desde o começo, né? Desde a primeira Paralimpíada. Então é um grupo que sempre está procurando melhorar, inovar. Eu, quando assumi como treinador, tenho algumas metodologias diferentes também, porque as equipes hoje é o time a ser batido, é a seleção brasileira, e todo mundo fica estudando, filma todos os jogos da gente, e a gente sempre está inovando, sempre treinando e fazendo uma renovação também, tem que ter essa renovação no grupo. Então, com esse trabalho, com essa dedicação, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente conseguiu manter esses 4 medalhas de ouro aí para o nosso futebol, em especial aqui para Campina Grande, que eu sou daqui da terrinha, né? A gente tem que trazer para cá. Sem dúvida. Gustavo Rovares, boa noite. Boa noite, Teixeira. Boa noite a todos. Fábio, pode ser uma pergunta até de praxe, que você já tenha ouvido várias vezes, mas o que lhe motivou, né, a comprar essa briga, né? A gente quis comprar a briga porque diariamente, né, a gente do Itararé Esportes que acompanha a luta do pessoal do futebol de 5 sabe que é uma dificuldade atrás da outra. O que lhe motivou lá no início a se envolver com esse esporte do futebol de 5? Primeiro eu já era goleiro, né, de futsal, e até quando o professor Alves me convidou lá para um amistoso entre a PADEV e a Passe, eu até brinquei, eu digo, vai agarrar com cego um tempo, né? Fui brincando. Estava na sala de aula, saí, fui para essa apresentação e eu achei bastante interessante. E aí recebi o convite lá, no tempo do treinador Manuel, o pessoal, o Rogerinho, o pessoal me convidou, e eu fui para o Rio. E achei interessante que, assim, a gente pensou, né? A gente pensava, eu tinha aquela visão do cego, do coitadinho, né? E quando cheguei no meio deles, pelo contrário, os caras muito alegres, os caras dedicados, que trabalhavam. Assim, para chegar no brasileiro, a dificuldade é muito grande, de clubes hoje, a dificuldade é muito grande no Brasil. Então, eu via que os caras superação o tempo todo e um exemplo de vida. Então, eu entrei nesse lado e levei como lado profissional também. Cheguei como goleiro lá na seleção também, sabendo que não ia ser fácil. Já sendo aqui do Nordeste da Paraíba, tem um preconceitozinho, não é fácil a gente ganhar espaço lá fora, que os caras pensam que aqui não tem futsal, né? Não tem futebol de 5. E no trabalho, fui levando a sério, fui levando a coisa como profissional mesmo, que tinha muita gente que até brincava comigo, mas Fábio, agarrar com cego é fácil. E eu, pelo contrário, trabalhando, treinando e conseguindo meu espaço. E graças a Deus, eu consegui vários títulos aí pela seleção. Rogério, nosso Rogério Nunes, que é jogador de futebol de 5 da APADEV, é bastante conhecido aqui em Campina Grande, também trabalha na Caixa Econômica Federal, e é uma figura que, inclusive, também tem uma atuação em nível de imprensa, já teve como comentarista esportivo, e é uma pessoa muito querida por todos aqui em Campina. Rogério, prazer tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Anchieta. Fábio, falar um pouquinho de Paralimpíada já. Você participou de 4, as 4 que aconteceram, você estava lá com Marquinho, que é um atleta, campeão paralímpico. E todas elas, não tenha dúvida que você lidou
com a pressão. Mas eu tenho uma curiosidade relacionada com as duas que eu tenho certeza que você vivenciou a maior pressão. A primeira, de 2004, fazia apenas um ano que você estava na seleção. Você chegou disputando a posição com um grande goleiro paraibano, também o Andreone. E essa posição você conquistou apenas na partida de estreia, foi quando você conquistou essa posição em 2004. E a final foi nos pênaltis, onde você teve uma participação bastante efetiva. E a pressão de 2016, você como técnico de uma seleção super vencedora, onde nos bastidores não se falava em outro resultado que não fosse a medalha de ouro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da pressão nessas duas situações e se teria como dizer qual foi a maior. Boa noite, Rogério. Prazer estar falando com você aqui, né? Você foi um cara que já jogou comigo, a gente foi companheiro aí de clube aqui na APADEV. E 2004 tudo era novo, né? Eu não sabia o que era Paralimpíada, a gente não tinha nem noção o que era tudo novo. E eu estava na disputa, como você falou, o André é um grande goleiro também aqui, que é de João Pessoa. E eu estava na disputa, mas botei no foco, porque eu tenho isso na minha cabeça. Vamos dizer, para a Paralimpíada vão 2 goleiros. Se eu estou na reserva, eu posso estar mais fácil de eu sair do grupo do que... Né? E se eu estou ganhando a posição titular, é mais fácil eu manter na seleção. Então eu tenho esse foco de já chegar em 2004 para tentar ganhar essa posição. E com muito trabalho, com muita dedicação, o treinador lá me deu a oportunidade na estreia, que estava na dúvida, era a única dúvida que tinha. De última hora lá, o treinador decidiu me colocar. Eu até brinquei não, falei sério com o coordenador lá, que era do Paraná. Eu disse, Mário Sérgio, se me colocar aí isso foi um dia antes da estreia. Eu disse, se me colocar amanhã, vou dizer a você que eu não vou errar nenhum gol nesse campeonato, a gente vai ser campeão. Ele até sentiu na hora, mas fala, por que está dizendo? Não, estou dizendo que eu estou preparado, se me colocar, eu vou fazer o possível para... E daí, eu não sei se balançou as dúvidas lá, só sei que no outro dia lá, eu consegui, né, a gente participar como titular. Não levei nenhum gol realmente, só levei nos pênaltis na final lá, mas no campeonato rolando não levei nenhum gol. E a gente conseguiu esse título, que foi muito difícil. Agora, só que lá, Rogério, as relações eram muito amadoras ainda, né? A gente mesmo, para você ter ideia, a gente treinou 2 fases de treinamento, 2 semanas e viajou para a Grécia. Para você ter ideia, em 2016 agora a gente teve 8 fases de treinamento, todos os meses, passava 10 dias no Rio treinando. Então a estrutura naquele dia foi difícil porque era novidade, mas as seleções ainda não eram profissionais, não tinha essa verba ainda, porque não era esporte paralímpico, foi a primeira vez para a Olimpíada, foi em 2004. Mas foi difícil, mas a mais difícil para mim foi agora no Rio. Além de eu estar como treinador, né, estou coordenando um grupo de atletas vencedores, eu assumi uma seleção aí que a última comissão ganhou tudo, né? Tinha ganhado tudo durante os 4 anos, então eu tinha uma cobrança muito grande. E tinha uma dúvida que todo mundo dizia, mas ninguém me conhecia como treinador, né? Só quem é aqui de Campina Grande, da Paraíba, sabe que eu sou treinador convencional aqui. E ficavam na dúvida, como é que o Fábio é goleiro, sai direto para uma seleção treinador? No Brasil teve esse zum. E eu calado, comecei a trabalhar, eu sabia que tinha algumas coisas novas para colocar, alguma metodologia que eu trouxe do futsal convencional para o futebol de cego, e eu sabia que ia dar certo, e aí, com esse trabalho deu certo. Mas a pressão maior foi em 2016, porque além de a gente estar no país da gente, a gente tem a obrigação de ganhar essa medalha de ouro. Dentro, você viu lá, faltando 10 dias, a gente perdeu 2 jogadores importantíssimos, tive que cortar por lesão, então a gente mudou todo o planejamento, mas eu tive a felicidade de conseguir. O grupo é muito forte, um grupo dedicado, um grupo que comprou a ideia nova da gente, e a gente conseguiu esse título. Mas 2016, Rogério, foi a Paralimpíada para mim mais difícil, é a mais especial, e é assim, que eu tenho certeza que não vou esquecer nunca na minha vida. Bem, vamos agora à primeira participação do Azaf Kevin, que é estudante do curso de Arte e Mídia da UFCG. Foi voluntário nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016 e, como o Rovari sempre dizia, um parceiro aqui do Itararé Esporte. Com certeza, foi. Nesse período todo, uma participação muito efetiva também aqui na nossa programação. Obrigado por tudo, Azaf, e com seu boa noite, fique à vontade. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Fábio, a todos da TV Itararé. Fábio, eu tive o privilégio de ser voluntário, né, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas também, acompanhar vocês lá na competição, nas Paralimpíadas. E aproveitando a deixa já do Rogério, já falando das Paralimpíadas do Rio de Janeiro, que foi a que eu tive a oportunidade de participar de perto, assim, dentro essa discussão que eu vou levantar aqui e fazer a pergunta, começou nas Olimpíadas, né? A torcida brasileira, ela ficou conhecida pelo comportamento um pouco diferente do resto do mundo, né, em relação à torcida, ao modo de torcer. E isso afetou diretamente no resultado de um campeão nosso, o campeão olímpico, que é o Thiago, que ganhou no salto com varas. E daí em diante, nas Paralimpíadas, a gente veio com esse questionamento, né? Existem alguns esportes que necessitam
de um comportamento regrado da torcida, não só brasileira, como num todo. E o futebol de 5 é um deles, né? A gente sabe que a torcida tem que se manter em silêncio durante todo o jogo e tem que manter um certo nível de educação, para assim dizer. Em algum momento, você se sentiu prejudicado, atrapalhado, ou assim, talvez observou um modo diferente da torcida brasileira em relação ao time? Chegou a atrapalhar ou chegou a ajudar? Assim, a vibração que também veio muito, assim, a gente vibrou muito com vocês e torceu até o fim. Houve alguma relação com isso? Boa noite, Azar. A gente tinha uma dúvida em termos de público, né? A gente, 6 meses antes, tinha gente do CPB, da CBDV, que dizia achar que não ia dar esse público todo, ficava aquela dúvida. Eu fui para 3, essa foi a 4ª, né? Mas, por incrível que pareça, me surpreendeu o público brasileiro, lotou as arenas. Eu nunca tinha visto, nem Mundial, nem Paralimpíada, esses públicos. Eu vou ser sincero a você, na China, em 2008, na final, a China, né, um país populoso que deu a metade daquele público ali. A capacidade não era nem 2.000 pessoas, ali tinha 5.000 pessoas, que eu achei até que era para ser maior aqui no Brasil. Se a arena fosse maior, se brincar, cabia mais gente. Com certeza. Eles queriam até que... Tinha uma dúvida que se na quadra de tênis, a principal, que dava para 10.000 pessoas, que era o ideal. Mas lá, não sei qual foi o motivo, eles botaram naquela lá, que era para 5.000 pessoas, mas surpreendeu. E todos os jogos, achei interessante, não era só o jogo do Brasil, né? Tem todas as seleções, o público ia, sempre dava muito, no mínimo 2.000 pessoas estavam dando. Foi gratificante. Mas assim, eu olhei em um total, eu achei a torcida brasileira, achei positivo, tanto pela presença deles, como pelo calor humano, que o brasileiro é desse, esse espírito, né? Atrapalhou um pouco alguns lances, que a gente tem um pivô que joga como Nonato ali dentro da área, aquela bola que sobe, aquela bola que vai na linha de fundo, que a defesa vai toda em cima de Ricardo ou de Jefferson, a gente manda ele jogar dentro da área para Nonato. Quando essa bola vinha chegando no Nonato, você dava aquele grito, aquela zoadinha que, com certeza, se não tem aquela zoada, ele tinha feito uns 3 ou 4 gols aí nesse campeonato. Algum rebote, alguma coisa? Muito, vários rebotes, bater, sobrar, ele não fazia. Mas eu acho que, num resumo geral, que infelizmente aqui no Brasil, a gente é tricampeão paralímpico, né? Tinha muita gente que não sabia nem que segue jogar futebol. Aqui em Campina Grande, que a gente tem uma equipe aí, tem eu que já participo na seleção, tem o auxiliar técnico Bamba, e tem gente que não sabia, segue jogando futebol, e a gente ficava triste, eu ficava triste pra caramba. E eu achei interessante com esse público ali, né? Essa divulgação que teve, eu acho que vai ser o maior legado que essas Paralimpíadas do Rio 2016 deixou. E eu vou dar um exemplo positivo aí, naquele jogo contra a Turquia, um jogo que a gente tinha que ganhar. A gente teve um lance lá que um jogador deu um murro em Cássio, né? Você viu lá a torcida e teve o replay lá. Na hora, a torcida viu, foi a zoada grande e terminou o árbitro voltando atrás e expulsando o cara da Turquia. Então, em um resumo geral, eu achei bem interessante a torcida brasileira. Inclusive, nesse lance, foi um dos que eu registrei aqui para o quadro Vamos que Vamos, que foi justamente nisso que foi a tua atitude de reclamar com o árbitro auxiliar, foi decisiva na hora dele definir, né? Teve o replay, o jogador da gente levou um murro e levou um amarelo, né? Cássio levou um amarelo. Eu fiquei sem entender, quando passou o replay, aí eu fui em cima do terceiro árbitro lá e a torcida deu uma pressão muito grande e o árbitro veio uma ordem de cima, depois eu fiquei sabendo a ordem de cima do chefe da arbitragem, que já mandou realmente expulsar lá. Então, eu digo, um resumo geral, a torcida eu achei mais positiva do que negativa, ajudou muito a seleção brasileira. É interessante porque quando a gente fala de futebol, né, Anchieta e pessoal, a gente traz aquela ideia de que a torcida ela tem que pressionar o time adversário, né, fazendo barulho, né? O barulho faz parte do futebol, né? A torcida, quando se fala, por exemplo, jogar contra o Boca na La Bombonera, é um medo de ganhar aquela pressão, né? É interessante porque é o mesmo esporte, digamos assim, os mesmos princípios, mas quando se trata de torcida é totalmente diferente. Né? Para você que estava acostumado com o futsal, onde aqui no ginásio de Campina também as finais, os jogos tem aquela pressão, como é que foi passar a ser goleiro em uma situação onde o silêncio reina? Né? Porque às vezes você já está acostumado com aquele ambiente, né? E passou a ter que lidar com algo totalmente diferente, né? Agora, Alvares, por incrível que pareça, assim, eu tinha essa dúvida em termos de grupo, de atletas, né? A gente não sabia como é que ia ser a reação dos atletas, apesar que é uma seleção experiente, a maioria dos atletas no mínimo ali é campeão ou bicampeão paralímpico, mas a gente tinha essa dúvida, nunca tinha jogado, jogou em 2007, né? Um Parapunk, mas a Paralimpíada é diferente, a gente sabe que é um negócio diferente, e a gente tinha essa dúvida, mas pelo contrário, quando a gente notava ali, quando a torcida, dentro de vestiário mesmo, vou dar um exemplo na final, Brasil e Irã ali, eu vi alguns atletas ali se cumprimentando e eu vi Ricardinho em cima de Jefinho, e Jefinho dizendo, vamos para dentro dos caras. A gente escutando já o barulho da torcida lá em cima, vamos para dentro dos caras, Ricardo. Aquilo motivava, né? Motivou. Então eu achei que foi um ato positivo muito grande, eu tinha essa dúvida. E quando eles entravam ali, aquela zoada, quando fazia o gol,
Com aquele jogo de Marrocos, a estreia não foi fácil, ele levou um gol, a torcida ficou em cima, a gente fez um gol, a torcida pressionando. Então, eu achei que foi bem positivo. Uma coisa diferente, uma coisa nova, Sim. que a gente teve que mudar, adaptar algumas coisas, mas que sempre levava para o grupo que era para o lado positivo, aquela força, aquela corrente positiva, que eu achei bastante positivo por todo o grupo. Ô, Fábio, eu vou voltar um pouquinho à questão da primeira pergunta de Rovares, que você deixou uma pista que eu achei interessante a gente voltar a abordar. O que é que mudou na tua vida, como cidadão mesmo, Fábio, a partir do momento que você começou a lidar com esse pessoal que tem uma superação, uma vida, é uma superação permanente, né? Que não são coitadinhos, como muita gente acha, pelo contrário, né? Então, o que é que mudou na tua vida com isso? Até como professor que é, né? Que se fala muito que o melhor professor é aquele que ensina, mas que absorve, né? Eu acho que você absorveu coisas que você nunca tinha absorvido como professor, né? Experiência de vida. Assim, no começo foi um choque, como eu falei, né? Até naquele convite de Álvaro ali, né? Para ir para uma quadra, eu sem entender, não sabia como é que você jogava. Mas eu acho que um dos motivos de eu estar demorando tanto, no meio, assim, de sair de goleiro direto para ser treinador, é porque eu levei a coisa muito a sério, muito a profissional. Eu tirei essa imagem disso, quando eu chegar no dia, lógico que é um exemplo de vida, tem, né? Tem algumas deficiências na defesa visual. Mas esses caras treinam, são profissionais igual aos outros, eles vão para a academia, hoje a seleção brasileira ali, todos vivem só do futebol, treinam 2 períodos. Quando não estão com a gente treinando no Rio, a gente tem um preparador físico, um fisiologista, um nutricionista que passa os trabalhos para eles fazer físico em casa. Com bola não, porque com bola cada um tem sua equipe, tem seu treinador, né, sua metodologia diferente. Então eu levei muito a sério. Pra você ter ideia, como até o Rogério perguntou aí, a pressão, né? A pressão é muito grande. Eu, desde como era goleiro, eu chego um mês antes, chego numa competição dessa, não saio para canto nenhum. Eu conheço praticamente o mundo todo e não saio dentro de um hotel, para dentro de uma competição e volto ali para descansar, para concentrar. Então eu acho que eu me dei bem com eles porque eu levo muito a sério. Eu já vi vários atletas, vou dar um exemplo de outros goleiros que já passou, tanto comigo, eu como treinador e como goleiro, que iam para um lazer. O ceguinho, vamos tirar um desse ceguinho aí, vamos brincar com os caras aí. Eu vou ficar aqui para conhecer o mundo aí, para viajar. E não passa muito tempo, 1 ano, 2 anos, os caras cortam e mandam embora. Então, o exemplo que eu tenho é um exemplo de vida, mas eu aprendi no meio deles, minhas preleções são igual que eu trabalho convencional. Os trabalhos, lógico que a gente tem que ter um espaço, né, com segurança para eles, que eles têm que conhecer, isso daí tem que ser. Mas os trabalhos que eu faço, as dinâmicas, a cobrança que tem, atletas que deixam de treinar, eu corto, igual não tem esse negócio de dizer isso. Eles são profissionais, eles ganham para aquilo. Então, para mim, eu aprendi com eles por isso e eu acho que eu estou até hoje porque eu trabalho com eles como trabalho convencional, é o profissional. Muito bem, Rogério. Fábio, com relação, emendando na pergunta do Anchieta, em relação à sua vida pessoal, você colocou bem de como encarou esse conhecimento na vivência com uma pessoa com deficiência. Você trouxe para o profissionalismo, você trouxe para o seu lado. Então, já que a gente está falando em vida profissional, ser um atleta e hoje treinador, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Onde se falar em futebol de 5, no mundo, se sabe quem é Fábio. Isso te trouxe algo positivo na tua vida profissional fora do futebol de 5? O que é que isso te trouxe de positivo? Trouxe, com certeza, Rogério. Hoje eu sou, né, como você falou aí, no meio do futebol de 5 já sou conhecido. E no futebol convencional também. Hoje, onde eu chego, o pessoal me conhece, né? Fala que eu sou treinador da seleção brasileira. E para mim é uma honra. Então, me ajudou muito. E assim, até para me levar o dia a dia do futsal convencional, alguns atletas, dou exemplo, quando eu vejo aqui, atletas que trabalham comigo aqui na Facisa mesmo, tem alguns caras que não querem ir treinar 1 hora, a gente vai treinar aqui à noite, eles saem da aula, não querem treinar 1 hora. Então, eu dou vários exemplos de vocês, né? De muitos atletas dos cegos, tem a dificuldade, às vezes, para ir para o local de treino, tem a dificuldade, mas sempre estão superando, sempre estão trabalhando. Então, eu aprendo, eu mostro esses caras hoje, que às vezes a gente tem alguns atletas que a gente tem aí, ficam reclamando com tudo. Professor, termina tarde o treino. Professor, vou pegar um transporte. Eu digo, meu amigo, tem uns caras aí. Aí eu dou exemplo de vocês, né? Tem cego que pega 2, 3 ônibus, passa 2 horas para chegar lá, com a dificuldade, né, que tem. E para mim é um exemplo de vida. Profissionalmente eu evoluí muito, tanto como nome, como espaço, que eu já tive também na mídia, em tudo, Rogerinho, como também de exemplo para me dar para o convencional, que eu trabalho o dia a dia.